Olá, tudo bem? Aqui é o Oswaldo Barbosa. Estamos aqui no nosso terceiro podcast Emprego Apoiado, que é mais uma ação promovida pela ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Hoje também com uma pessoa aqui que faz parte da história do emprego apoiado no Brasil. Seja bem-vinda, Marisa Chaim. Muito bom conversar com você aqui hoje, que a gente possa conhecer um pouquinho mais aí da sua história, dessa sua relação com a inclusão. Eu diria, tem uma história aí, que você vai contar para a gente aí de mãe, de informação, de inclusão, hoje de ser, inclusive, uma profissional, faz palestras, promove cursos na área da inclusão. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. É muito bom estar com você aqui. Bom, eu sou Oswaldo Barbosa, sou um homem de 44 anos, pele clara, hoje, já cabelos aqui um pouco calvos aqui, claros, meus olhos são claros, azuis. Estou hoje com uma blusa de frio aqui, jaqueta, e com uma blusa branca no fundo. E estamos hoje no nosso fundo do podcast aqui, temos uma sala aqui, com um escritório com mesas, com um jardim ao fundo. Marisa, seja bem-vinda, que bom falar com você. Olá, Oswaldo, olá a todos. Agradeço o convite e me sinto muito honrada por esse convite seu e da ANEA. Bom, deixa eu começar meu áudio descrevendo. Eu sou Marisa Chaim, tenho 60 anos, tenho 3 filhos, o mais novo com 31 anos. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos escuros, mas já um pouco esbranquiçados, algumas mechas brancas. Eu estou de óculos com um aro escuro, eu estou vestindo uma blusa preta com uma pequena gargantilha colorida. Ok, muito bom, Marisa. Bom, fala para a gente quem é a Marisa, de onde você está em qual cidade, de onde você nasceu? Eu estou em São Paulo, nasci aqui mesmo, na cidade de São Paulo. Eu sou filha de imigrantes árabes sírios, cristãos, Meu pai veio no começo do século passado para cá, foi mascate, depois foi empreendedor, empresário, enfim, sou filha única. E perdi meus pais muito cedo, quando eu tinha entre 7 e 10 anos. Uhum. E eu sou filha única e acabei ficando sozinha, então enfrentei alguns percalços aí, mas enfim, eu tive uma criação excelente, em bons colégios, e desde cedo eu já me preocupava com a questão da educação, é engraçado. Pelo fato dos meus pais terem falecido e eu era muito pequena, eu fui morar num colégio interno de freiras aqui em São Paulo. E aí, nesse colégio, a gente ficava o dia inteiro, morava lá, enfim, um monte de meninas juntas. E as maiorzinhas tinham um privilégio, eu digo privilégio porque eu sempre gostei de criança, de ficar um pouco com as crianças pequenas, de brincar com elas nos horários vagos que a gente tinha, estudava de manhã e à tarde, então a gente, depois de fazer lição de casa, não sei o quê, quem quisesse podia ir até os pequenos, contar uma história, dar apoio para eles, ensinar alguma coisa, enfim, e eu gostava de fazer isso no meu tempo livre. Enfim, acabei crescendo, saí da escola, fui fazer faculdade. E na universidade também eu me ensinei sempre esse viés da educação. Logo eu me tornei monitora, eu fiz naquela época cursinho para arquitetura. A sua graduação em qual área, Marisa? Conta para a gente. Na área de desenho e de arquitetura, iniciei a faculdade, depois parei, mas tornei-me designer, trabalhei em muitas áreas dentro dessa área de designer, de complementos, de acessórios femininos, mas como eu disse, desde essa época eu sempre tive esse olhar, eu me tornei monitora, enquanto eu estudava, fazia cursinho, eu já era monitora de desenho, dentro do cursinho do próprio colégio, de desenho arquitetônico.
E aí eu sempre caminhei trabalhando em outras áreas, né? Mas carregando essa questão, né? Nas empresas que eu estive, eu fundei creches dentro da própria faculdade, porque eu me casei cedo, e também eu tive filhos cedo. Então, logo quando eu tive filhos, eu estava terminando a faculdade, falei, não quero parar. E a faculdade tinha um espaço, montei uma creche na faculdade, enfim. E aí caminhei assim durante um Que tempo, legal. mas a questão da educação sempre me pegou e sempre veio antes de Sim. tudo. E E acabei me tornando nessa, educadora. e nessa história, como que você encontra, né? Já puxando um pouquinho essa relação aí com o emprego apoiado, como que entra o emprego apoiado aí na sua vida, na sua história? Eu não posso não falar de educação novamente, porque é, eu acabei largando, vamos dizer, as outras coisas que eu fazia, fui para a área de educação, especializei-me e tornei-me uma professora da pedagogia Waldorf, né? E aí, dando aula para essas crianças em classe, eu me deparei com muitas dificuldades, com crianças com dificuldade. Então, já comecei a ter um olhar para essa questão, né, da dificuldade de aprendizagem, da individualidade de cada pessoa, de como cada um aprende, e isso eu fui carregando. E dentro da escola, né, eu não tinha alunos com deficiência, mas dentro da escola havia alunos com deficiência. Então, eu também comecei a trabalhar com essas crianças, né? E crianças jovens também, né? Porque é até o ensino médio, embora eu desse aula para os pequenos, e eu sempre tive esse olhar. E eu tive um filho com deficiência, o meu terceiro filho. Meu terceiro filho, ele nasceu como os outros, perfeito, tudo certo, mas com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ele começou a apresentar algumas dificuldades, ninguém sabia o que era, corre para cá, corre para lá, atrás de um diagnóstico, ele tinha convulsões, ele tinha ausências, o seu desenvolvimento, vamos dizer, parou nessa época, ele não evoluiu mais, na verdade, ele começou a retroceder, e eu não tive um diagnóstico, mas eu corri atrás, e né, a família correu atrás, eu e meu ex-marido corremos atrás de aprender, de estudar, e fomos pesquisar. Né? E nós encontramos naquela época algo que encaminhava para o autismo, mas nenhum dos profissionais que a gente consultou tinha a coragem, eu digo a coragem de assumir ou falar para os pais, né? Escuta, seu filho tem autismo. Então, o meu filho, ele foi ter um diagnóstico de autismo entre 15 e 16 anos. Né? Após eu ter com outras famílias e profissionais constituído uma associação, né? Nós fundamos uma instituição. E naquela época, essa instituição promovia essa questão de multidisciplinaridade para poder efetuar diagnósticos precoces. O meu filho não foi precoce, mas foi aí que ele conseguiu ter um diagnóstico. Mas ele foi trabalhado, né, a vida inteira, tanto na questão da educação, quanto na questão dos apoios. Ele começou a falar entre 6 e 7 anos, mas daí ele seguiu em escola regular, esteve em escola regular até o final, né, do ensino médio, e, enfim, com um diagnóstico de autismo em mãos, pelo menos você tem alguma coisa da onde você se referenciar. Você tem uma referência, né? Uma referência. Ter uma referência, não que fosse muito importante em outra, porque assim, a vida é o dia a dia, é isso que eu falo, Sim. né? O dia a dia da família, da criança, do jovem, né? Do adulto que ele se torna, enfim, com deficiência. Então, de alguma forma, a coisa vai acontecendo, não é o diagnóstico que vai fazer isso, mas ele ajuda. Hoje em dia, a gente tem diagnóstico precoce para autismo, né? E a gente sabe o quanto a gente pode ajudar crianças que têm diagnóstico precoce. E aqui só precoce. uma curiosidade, Marisa, claro, né? Aqui a gente conta as histórias um pouco resumidas, obviamente, por causa do tempo, mas aproveitando sempre a riqueza. Qual característica, o que você pode compartilhar com a gente quando você já relata, né, que o processo educacional do seu filho, né, ele foi no ensino, né, no ensino regular aí, ou seja, né, desde o ensino fundamental ao médio,
mesmo com os desafios da época, né, de informação que você nos trouxe aí, quais elementos que você considera que, enfim, essa atitude partiu de você, do ambiente, de pessoas que apoiaram? Eu Como que acho você que construiu isso? eu creio que nós tivemos, ou por acaso, eu acho que não, né? Que nada é por Uhum. acaso, né? Eu acho que a gente conseguiu construir um ambiente de acolhimento e de apoio, tanto dentro de casa, quanto na escola. Então, eu conto para as mães, né? Das pessoas que eu acompanho como consultora em emprego apoiado, que eu visitei cerca de 30 escolas e não achei nenhuma para o meu filho quando ele tinha 6 anos. Ele fez o jardim de infância, mas aí, daí ele tinha que ir para a escola, né? E aí eu visitei as 30 escolas, as inclusivas, não inclusivas, que se dizia naquela época, escolas especiais, escolas regulares, enfim. E não encontrei, até que uma amiga me pegou pela mão e falou assim: não, volta lá naquela fulana lá e vê se você fala com uma outra pessoa lá, quem sabe dá certo. E aí, né, por isso que eu falo, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito em nenhum Sim. momento, né? Então, eu voltei a uma das escolas que eu tinha visitado, conversei com uma outra sócia, não que a outra que tinha me atendido não tenha me atendido bem, mas enfim, mas houve uma questão de acolhimento e empatia com a mãe que eu era, né, naquela Ok. época. E o meu filho iniciou ali, e lá ele teve os apoios necessários, era uma escola de pedagogia regular, uma escola particular, né? Enfim, e ali ele deslanchou, né? Ele não teve nenhum problema, Ok. né? Ele sempre caminhou sozinho, enfim, foi crescendo. Claro, a gente sempre providenciou os apoios necessários para ele. E eu sempre fui atrás de apoios na escola. Então, é isso Ok. muito importante, E quando né? começou essa, né, fazer uma projeção dessa história, e como que começa a surgir, né, uma vez que ele então avança nesse processo educacional, provavelmente, né, foi chegando aquela época da transição, né, para o trabalho ali, Pois pela é. idade, como que foi essa Eu, fase aí? mãe de primeira viagem de pessoa com deficiência, apesar de ter 2 filhos mais velhos sem deficiência, né, na hora que você consegue que teu filho seja acolhido numa escola, ele vai embora, enfim, com todos os percalços. Olha, teve muitos problemas aí que aconteceram, né, entre 6 e 18 anos, vamos dizer, né, até ele se formar dentro do ensino médio, né, até concluir o ensino médio. Mas assim, a gente estava muito feliz, porque, olha, deu tudo certo. Só que, assim, as pessoas crescem, né? É isso que eu falo, né? As pessoas crescem, se tornam jovens adultos e eles têm anseios, eles têm desejos, né? Os meus filhos mais velhos, eles estudaram em escolas onde proporcionaram outras línguas, então eles falam algumas línguas e fizeram um intercâmbio, enfim, né? Eu, como professora, tive essa facilidade e os 2 mais velhos começaram a trabalhar muito cedo, porque queriam juntar dinheiro, porque queriam estudar fora, enfim, isso aconteceu. Então, eles foram trabalhar, terminando o ensino médio, ou já no terceiro, vamos dizer, no último ano do ensino médio, enfim, para poder, vamos dizer, criar esse lastro para poder viajar, né? Porque a gente tinha, né? Nós como família a gente conseguia proporcionar muitas coisas, mas assim, você manter alguém fora do país estava fora de cogitação. Então os meus filhos foram trabalhar muito cedo para conseguir dinheiro para viajar, enfim. Né, a minha mais velha conseguiu isso, o outro começou a trabalhar muito cedo também, começou a fazer faculdade. Então, quando o meu filho terminou, concluiu o ensino médio, era dezembro, e aí, né, passou, né, teve a formatura, toda aquela coisa. No sábado, na segunda-feira, ele me acordou e falou assim: escuta, onde é que eu vou trabalhar? Opa, Iago, qual que E é o próximo aquilo, passo agora? e aquilo, no dia 23 de dezembro, me deixou em pânico, né? Eu falei, meu Deus, mas como trabalhar? Eu nunca tinha pensado nisso. Não, Uhum. porque eu quero trabalhar. E eu falei, bom, acabou a escola, o que que eu vou fazer agora? Graças a Deus, tinha Natal, Ano Novo, tinha férias.
Então, vamos dizer que eu enrolei ele durante um tempo. Mas, enquanto eu estava enrolando ele, eu comecei a buscar alternativas do que eu poderia fazer com um jovem com diagnóstico de autismo infantil, que tinha retomado o seu desenvolvimento, entre aspas, regular, mas tinha muitas questões, né? Porque autismo é autismo, ninguém deixa de ser autista, né? O transtorno do espectro do autismo é algo que, né, se instala e está ali, né? As pessoas evoluem, as pessoas com apoios, com terapias, enfim, muita coisa pode acontecer. E eu não encontrei nada, Oswaldo, porque naquela época nem sequer o autismo se equiparava à pessoa com deficiência. Ok. Isso, Marisa, nós estamos falando em que época? Em que anos? Ai, assim, olha, o meu filho é de 1990, você bota por aí 2008. Ok, né? ok. E quando ele tinha 18 anos, 17 para 18, 2017, 2007, 2008. Ok. Na verdade, desde 2006, algo prenunciava, né, no ar, mas, entendeu? Aquela admiração pelos irmãos mais velhos, um viajando, o outro trabalhando, mas isso nunca foi posto dessa forma. Então, passaram essas férias aí lá, passou o final de ano, janeiro. Bom, enfim, eu entrei em contato com o CONAD naquela época, imagina, nem sabia o que era. Que é o Conselho, né? Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Naquela época eu liguei para lá e alguém me atendeu e falou assim, olha, não tenho como te ajudar, mas existem programas assim, assado de trabalho, de apoio para jovens não com deficiência, tá? Para jovem, naquela época, começando a questão do jovem aprendiz, né? Sim. Então, eu consegui colocá-lo num curso para jovem aprendiz. Ele não ficou muito feliz, porque ele já queria trabalhar direto. Mas ali o curso era para quem queria trabalhar. Então, isso já deixou ele um pouco mais confortável. Nessa época, ele também fez o Enem, ele foi muito bem no Enem, mas ele se deparou também com algumas barreiras no Enem, né? A questão do passar a limpo uma redação, que ele não conseguiu fazer a tempo, né? Então, vamos dizer que o tempo dele era maior, ele não tem uma deficiência intelectual, mas o tempo de processamento da coisa era maior. Naquela época também não tinha, então ele ficou muito decepcionado com a questão do Enem. Mas, enfim, foi fazer o curso, e nesse curso ele começou a descobrir outras coisas e começou a se sair muito bem em algumas matérias, vamos dizer assim. Até que uma psicóloga, alguém lá do curso, uma gestora do curso, me procurou e falou assim, olha, nós sabemos que ele tem algumas dificuldades, mas eu acho que mesmo assim a gente consegue colocá-lo no trabalho. O que você acha? Né? A gente vai experimentar aqui durante um certo tempo. Então, ele ficou um ano fazendo por isso que eu te falo, né? Coincidências acontecem, mas não são coincidências, né? Aquela instituição não tinha nenhum motivo para abraçar a minha causa, ou a questão é que ele era muito esforçado nesse sentido, né? Então, ele foi buscar junto comigo, então ele começou a fazer algumas coisas na instituição, naquela escola, enfim, e aí eles gostaram do resultado e falaram, não, a gente vai arranjar um trabalho para ele. E, enfim, naquela época foi assim, né? O primeiro trabalho que apareceu. Eu não fiquei muito confortável, porque eu falei, acho que meu filho não tem muito a ver com essa vaga. Mas ele falou, de jeito nenhum, eu quero. E o que eu pensei como mãe, né? O que o meu coração de mãe havia, vamos dizer, sentido, realmente se deu. Ele sofreu um acidente dentro do posto de trabalho. Era uma loja de construção, tá? E aí surgiu uma coisa muito interessante, porque visivelmente ele tinha, né? Ele era diferente, ele era diverso. Então as pessoas perceberam, né? Os colegas, os gestores, né? O chefe, não sei o quê. E nesse dia que ele sofreu o acidente, a chefe falou assim: olha, tá tudo bem, você não vai contar para ninguém, não sei o quê, e aquilo deixou ele
sabe? Ele saiu do prumo, ele teve que sair de lá sozinho, foi, porque quebrou um dente dele, ele foi até a dentista, que era do lado da loja de material de construção, assim, muito perto, dava para ir a pé. Ele sabia andar, né? Algumas coisas ele já sabia fazer sozinho, e aí ele foi lá, e aí a dentista me ligou, aconteceu assim, assado, não sei o quê, ele ficou assustado, e aquilo me tirou o chão, né? E eu fui até a loja, depois eu fui lá na escola, tudo, enfim, mas ninguém podia assumir nada, porque, enfim, né? Falei, não, tem alguma coisa errada. Então, voltamos para casa, né? Ele saiu do trabalho, mas ficou muito insatisfeito. Então, essa foi a primeira experiência, então, dele Foi a com esse primeira trabalho. experiência que não foi muito boa, Ok. digamos assim. Mas, dentro desse local, né, dessa escola, também tinham outras pessoas, também, mas já com laudo de deficiência intelectual, assim, assado. Então, ele se aproximou, ele fez amizade com essas pessoas, né, que eram as pessoas mais parecidas com ele. Ok. E aí a mãe de uma dessas pessoas, de uma menina, falou, olha, eu moro aqui na região da Paulista, eu sei que você trabalha, você é professora, não sei o quê, você me falou que você trabalha aqui perto, tem uma loja que está abrindo e eles estão procurando pessoas com deficiência. Será que o seu filho não quer trabalhar? Minha filha vai para lá. Eu falei, olha, mas ele não tem laudo, ele não tem nada, ele não vai entrar nisso daí que você está falando que é cota, né? Eu nem sabia o que era isso. Mas, enfim, ele acabou indo e aí acabou sendo abraçado novamente, né? E a experiência foi muito boa. Era uma loja de departamento de moda feminina, e ele era muito caprichoso, assim, no sentido, né, muito concentrado, tudo. Então, logo ele se desenvolveu e ele mesmo pediu para subir de posto, porque ele começou no estoque, né? Todo mundo Ok. começa no estoque. E aí foi um desafio, e eu fazia, né? Eu pedi para a gerente se eu podia ajudar a fazer a inclusão deles, né? Tanto dele quanto da outra, mais dois que estavam lá, uma moça e o outro rapazinho, se eu podia dar uma ajuda, se eu podia passar lá de vez em quando eu saísse do trabalho, não sei o quê. Então, eu ia conversando com a gerente, com a subgerente, e elas iam falando do que eles faziam, do que eles precisavam. Eu comecei a me aproximar desse mundo do trabalho e falar, puxa vida, né? Se tivesse algo parecido com isso, a coisa iria, eles conseguem permanecer, Uhum. né, com as suas dificuldades. Então, isso foi acontecendo, e um belo dia, de novo, não era coincidência, na internet, eu vi um convite para uma palestra sobre emprego apoiado. Eu falei, nossa, que coisa estranha, emprego apoiado, eu nunca ouvi falar. Aí eu fui procurar, né, na internet, não tinha muita coisa aqui no Brasil, aliás, não tinha quase Uhum. nada, mas tinha fora, né, supported employment, enfim, eu fui consultar, falei, olha, existe alguma coisa parecida com o que eu faço, realmente eu vou nessa palestra. E eu fui na palestra, conheci o Alexandre e a Rede, Ok. e quando eles. E o Romeu, e aí, na fala do Isso, Romeu isso veio uma já, coisa. Marisa, isso já em 2000, enfim, nós estamos falando então de 2009, 2010, né, por Por aí. aí, Uhum. 2008, foi logo em seguida, Ok, entendeu? Quer dizer, meu filho estava nem há um ano dentro desse ok, lugar. Então, quer dizer, se ele começou a trabalhar em 2007, 2008, mais ou menos 2008, ok, 2009, tá? tranquilo. Não sei A te gente tem uma linha precisar. do tempo aqui, mas legal. E aí, na hora que veio essa fala, né, eu não aguentei ficar quieta, eu levantei a mão e falei, escuta, eu faço isso daí, muito parecido com o que você está falando, falei para o Romeu. Ele falou, o que você faz? Eu expliquei o que eu fazia, e o Alexandre falou, realmente, você faz algo parecido, vem conversar com a gente depois. Uhum. Então, foi um sábado, eu lembro que a gente passou ali, nesse lugar, e aí depois eu fui conversar com eles, me aproximei da rede,
Sim. E aí eu fui abraçada por É a rede, eles né? e Só para quem está comecei... nos acompanhando aqui, é a REA, né? Que é a Rede de Emprego A Apoiado, rede de que emprego já era um apoiado. movimento aí de profissionais que naquela época na cidade de São Paulo já tinham, né, como profissionais, né, como o próprio professor Romeu Sasaki, Alexandre Betti, enfim, infinitos Enfim, a outros gente aí. tinha reuniões, eu comecei a aprender muito com eles e vamos dizer, o meu mentor foi o Alexandre, eu comecei a estudar junto com ele e Ok, a desenvolver essa questão, né, do emprego apoiado e a questão do emprego apoiado para pessoas com TEA, né, ok. com autismo, que era Marisa, e uma coisa que nesse eu estava mais ponto, familiarizada. ok, pegando então esse seu gancho, assim, né, aqui a proposta é que, né, que essa informação chega a várias pessoas e com interesse exatamente, né, eu fico imaginando você naquela época buscando informações e mesmo com toda a evolução da própria difusão da metodologia do emprego apoiado, de ter mais organizações, né, em prol disso, mas assim, eu imagino que também há muitas pessoas hoje, atualmente, também buscando essas informações. Com Então, o que certeza. você diria dentro, ó, que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Antes de você conhecer a metodologia, você já trabalhava, eu diria, fazendo coisas do que a gente poderia chamar do próprio consultor de emprego apoiado, né? Que era conversar com Sim. a pessoa, o gerente da loja, entender as necessidades de apoio lá do seu filho, do outro trabalhador que você estava acompanhando, a sua própria visão de desenvolvimento, né? De olhar para as Sim, características de cada um. na verdade, Como que foi esse encontro, assim, quando você conheceu a metodologia, as etapas do é, emprego apoiado? O que você pode contar para a gente então, dessa... porque naquela loja lá de departamento, a coisa aconteceu de uma forma que eu fui customizando, entre aspas, né, a vaga para aquelas pessoas, né? Fui olhando e fui fazendo as pessoas olharem para isso. Então, assim, ter esse olhar através da minha experiência como educadora e como mãe, né? E então eu acho que assim, né, que as pessoas vão em busca, né, tem que buscar mesmo, tem que ir atrás de informação. E quando eu cheguei na REA e comecei a aprender sobre emprego apoiado, eu fui, vamos dizer, profissionalizando aquilo que eu já fazia meio que amadoristicamente, mas já com algum conhecimento na Sim. área de inclusão, né, na Uhum. área de educação e na área do autismo, porque eu acabei me especializando, Ok. né, nessa área, na área de inclusão, diversidade, enfim, eu fiz muitos cursos, fiz várias formações, então eu não cheguei completamente zerada, vamos Uhum. dizer assim, né? Conforme o meu filho foi crescendo, eu fui tendo que fazer um trabalho em busca disso, então quando ele tinha 18 anos, eu também já estava um pouco mais preparada. Ok. Né? E aí, com o Alexandre, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia para fazer essa coisa da transição. Ele me falou, né, da questão como acontecia nos Estados Unidos, a transição, e aí eu acabei também montando, vamos dizer, um protocolo para essa transição jovem adulto com deficiência. Uhum. Né, que é justamente esse passo entre a pessoa sair da escola ou sair de uma instituição, porque muitos, né, ainda estão em Sim. instituições para pessoas com deficiência para chegar no trabalho, né, capacitando gestores, Ok. tentando que as empresas tenham esse acolhimento, enfim, e a própria família, buscando a parceria da própria família, né, para que Sim. essas pessoas Ô, Marisa, entrem no mercado de esse trabalho. protocolo você já escreveu alguma coisa sobre esse Eu estou protocolo? Tem algum... escrevendo sobre ele, tá? Uhum. Porque eu acho que assim, não é porque a pessoa tem deficiência, ela vai ter mais dificuldade. Não é assim que a gente tem que olhar. A Uhum. gente tem que olhar o passo a passo de como isso pode acontecer. Quem é essa pessoa com deficiência? Ok. Essa pessoa com deficiência sabe, tem autonomia dentro de casa, ele tem o seu poder de escolhas preservado, ele sabe escolher, ele pega um copo d'água, ele faz o seu lanche, o seu, sei lá, o seu chocolate quente, ele sabe arrumar uma cama, ele sabe. Então eu fui juntando a questão, né, do apoio para a vida diária, junto com essa, vamos dizer, esse passo a passo, para que essa pessoa tenha mais autonomia, para que ela possa chegar, né? Alguns conseguem ter autonomia para ir e vir, outros Sim. não, mas não é por Uhum. isso que isso é um Sim. impedimento, cada um é Uhum. um,
né? Uns leem, outros não, uns escrevem, outros não, Sim. uns são copistas, outros... Bom, enfim, Não é, não não é para todo interessa. mundo ficar igual, né? Cada um ele avança conforme a sua característica e o seu Porque contexto. é aí que está a diferença entre você fazer algo amadoristicamente, falar, eu faço inclusão, espera aí, mas você tem que olhar para essa questão. Que tipo de inclusão que você está fazendo? Você tem conhecimento? Você conhece essa pessoa? Você está olhando para ela? Você está procurando fazer, vamos dizer, esse date entre ela e o posto de Ok, trabalho? Né? Porque tem que ser bom para ela e tem que ser bom para a família também, porque essa sim, família está junto, e tem que ser bom para a empresa, claro. né? Então eles têm que chegar, né? Essa questão, né, de você dar os apoios necessários dentro e fora, né, do posto de trabalho, e de você não formar do lado de fora e você formar dentro do trabalho, entre aspas, você precisa dar algumas condições para que essa pessoa Ok. chegue de uma forma melhor, né, dentro do posto de Ok. trabalho. Marisa, e olha só, né? Até o nosso tempo vai passando rápido aqui, né? Mas está indo bem, né? Vamos deixa, como diria assim, deixa rolar. Mas fazendo uma síntese agora no seu momento atual de vida, hoje, né? Então, ouvindo toda essa sua história, e não só um olhar hoje profissional da inclusão, mas, né, eu acho que eu diria que você tem um olhar que, né, que a sua característica é esse olhar de mãe também, de trazer toda essa experiência como mãe, num contexto de família. Isso hoje, então, se você hoje como consultora de emprego apoiado, você tem ofertado o seu serviço, seja para escolas, para famílias de pessoas com deficiência, empresas. Conta um pouquinho para a gente como está o seu trabalho Sim, atualmente. sim, né? Eu tenho. Bom, eu sou especializada no atendimento para pessoas com dificuldades diversas hoje em dia, né? Não só TEA, deficiência intelectual, enfim. Né? Eu trabalho muito com as famílias, porque isso já era uma característica minha como educadora, e eu atuo Ok. em rede. Isso é Uhum. muito importante, né? Com parceiros, com profissionais que são capacitados nas suas áreas e Ok. experientes, né? Naquilo que eu não consigo fornecer. Às vezes é necessário uma especificidade, né, de um conhecimento que eu não tenho. Então, psicólogos, psicopedagogas, terapeutas, professores, enfim, né, eu procuro trazer todos esses profissionais junto com a família e tento, sim, aproximar essa família da empresa, né? Ok. Humanizar um pouco essa questão, né? A gente encontra muita resistência ainda, mas assim, de que porque uma hora a Marisa vai se retirar, né? E quem vai dar esse apoio, quem vai dar o apoio o resto da vida é a família, né? Ou é algum profissional que essa família Que é designar. baseado no próprio emprego apoiado, né? Se a gente começa com alta Sim, intensidade sim, de pode ser um apoios, acompanhante terapêutico, eu sim. também sou acompanhante Uhum. terapêutico, né? Então, eu não atuo simplesmente, hoje em dia, vamos dizer, o meu leque de atuação é maior, é dentro da questão da escola, dentro da questão do trabalho, mas também em outras questões, né? Quando a pessoa quer estudar, quer fazer uma universidade, que aí sim, eu creio que a resistência é muito maior ainda do que no trabalho, acho que um dia a gente vai ter que falar sobre isso, Sim, né? Uma pessoa com TEA conseguir, sem deficiência intelectual, e conseguir permanecer, por exemplo, terminar o seu curso, né, porque é fácil hoje em dia numa escola particular e às vezes até também na rede pública, né, numa universidade pública, uma pessoa com deficiência entrar na faculdade, na universidade, mas ela permanecer e conseguir sair de lá com um diploma, sim, certificada e ainda por cima conhecimento e poder trabalhar na área onde ela se desenvolveu, isso ainda é muito raro. sim. Né? Então, vamos dizer, hoje em dia, o meu leque se abriu mais para isso e para a questão da diversidade também. Ok. Não, Né? excelente. Então, Você tem um site, Marisa, para as pessoas não, entrarem em hoje em dia contato eu com trabalho com você? as redes sociais, né? Então, Ok, vocês podem encontrar. Tem ainda pouca coisa, né? ok. Dentro do Instagram, enfim, Depois, do na descrição do Facebook. nosso vídeo, eu vou deixar o seu Chama-se Instagram. Equidade na Prática, Ok, tá?
E, enfim, e vocês vão encontrar lá, tanto no Facebook, no Instagram, também @Marisa Chaim, Ok. né? Então, vocês podem me encontrar lá. Então, eu atuo também, né? Que eu tinha até falado em off com você, dentro da área de inclusão, ainda continuo atuando como educadora, então na área do brincar também, enfim, né? Sou diretora de uma outra associação, da Associação Brasileira de Brinquedotecas, a ABRE. Mas, enfim, eu tento ampliar o meu leque, então, desde o apoio pedagógico e psicopedagógico, né? Que eu sou psicopedagoga, psicomotricista, vamos dizer, eu atuo em rede com os meus saberes e em rede com os meus parceiros. Sim. Não, com certeza. Eu vejo, você deixa uma mensagem, eu acho muito importante aqui. São muitas pessoas hoje que buscam na ANEA, né? O que eu tenho que fazer para ser um consultor de emprego apoiado, para trabalhar com a metodologia? E você, eu acho que traz muito isso de forma clara na sua experiência, na sua trajetória, essa busca dos diversos saberes, né? De esse olhar multiprofissional, esse trabalho em rede, e querendo ou não, o emprego apoiado ele exige isso das pessoas, né? Essa busca constante não é algo tão continuado, né? tão rotina, né? Eu diria que você tem que estar em busca de inovação, de criatividade, né? São novas possibilidades, porque cada pessoa possui as suas características. Então, foi muito bom ouvir a sua história, assim, o nosso tempo aqui é curto, mas eu acho que você já deixou aqui um gostinho para as pessoas Sim, depois buscarem você você sabe que nas eu redes acho que assim, sociais. tem uma coisa importante, né? Você falou, né? As pessoas, eu quero ser um consultor de emprego apoiado. A gente só vira consultor em emprego apoiado na hora que a gente faz. Então, é mão na massa e aprendendo no fazer. Então, na hora que você faz um curso, não quer dizer nada. Você tem um saber que, se não colocado em prática, e se você não olhar para a pessoa, porque cada um é um, as dificuldades são grandes, realmente, né? Mas a gente tem que botar a mão na massa, porque é com eles que a gente aprende. Sim. E mais uma coisa, né? Eu vejo, pelo menos eu como mãe do meu filho, né? E de outras pessoas que eu acompanho há muitos anos, mesmo à distância, que não, né? Eu não estou mais acompanhando como consultora, mas se tornaram meus amigos, enfim. A questão do trabalho, ela traz uma inclusão efetiva na sociedade, né? Então, porque dentro do trabalho, né, dentro do posto de trabalho, dentro da empresa, eles aprendem a se relacionar, eles conhecem, eles passam por dificuldades, eles têm alegrias, têm tristezas, têm frustrações, enfim, eles amadurecem e eles vão criando essa sua autonomia. Né? Então, vão buscando e vão podendo fazer suas escolhas. Então, eu acho que isso é importante, né? E como consultora em emprego apoiado, eu ouvi você falar num podcast desses, né? Eu tenho um grande orgulho de falar, eu sou consultora em emprego apoiado. As pessoas falam, como? Sim, emprego apoiado. Eu trabalho com pessoas com dificuldades diversas, com dificuldades mais significativas. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu posso pegar desde uma criança, né, com os meus saberes hoje em dia, pequenininha, que está lá no jardim de infância, até um adulto. E agora também estou me debruçando um pouco sobre o envelhecimento, porque eles estão envelhecendo. Sim, que já é uma pauta. Até tem institutos de pesquisa da Europa que o foco hoje é voltado exatamente para essa, né, eles chamam de, né, da aposentadoria, né, no trabalho, na terceira idade, 60 mais, enfim. Marisa, mas olha só, aqui com certeza a gente teria assunto para horas de podcast aqui. Com certeza. Vou deixar 2 convites aqui para a gente depois voltar com você aqui, para você falar mais sobre esse protocolo de transição, né, dessa vida da educação para o trabalho. Acho que esse é um tema que a gente pode explorar mais. Também vou deixar um convite aqui adulta, né? da gente conhecer o seu filho, ele trazer alguma experiência, algum relato para a gente aqui. Com certeza, fazer alguns olha, podcasts só entre aspas, né? com pessoas ele está com deficiência. 31 anos, tá? E, enfim, e hoje em dia ele descobriu o propósito da vida dele, né? Porque a gente constrói, a gente ajuda a que eles construam um projeto de vida, na verdade. Sim. Eu acho que isso é muito legal no emprego apoiado, né? E hoje em dia ele é um barista, né? Olha que barista legal. certificado internacionalmente, enfim, trabalha na área. E hoje em dia ele não é mais aquele que não, qualquer vaga para mim serve com tanto que eu trabalho, não.
Eu tenho, mas olha o caminho, né? Ele já trabalha desde os 18, ele está com 31, né? Então, hoje em dia, ele trabalha na área que ele descobriu, na área que ele gosta, Sim. né? Que foi por acidente também, quer dizer, entre aspas, né? Acabou indo trabalhar num lugar... Mas é um acúmulo de experiências, de histórias... Sim, é um enfim, acúmulo de processos. experiências. Então, assim, a gente nunca pode perder as esperanças, né? Sim. Então, eu acho que... Não, com certeza nós vamos depois querer ouvir e conhecer a história dele. Olha, com vídeo, depois eu te mando, você pode falar com ele, quem sabe, né? Combinado. Marisa, olha Tá só, bom. muito obrigado, né? Eu acho que assim, foi o nosso podcast aqui, o nosso episódio 3, com certeza, com uma bela história também. Né? Agradecer você por todo esse envolvimento com o tema da inclusão, de também estar nessa nossa rede da ANEA, que é uma rede que cresce a cada ano, se expande, a ANEA se posicionando realmente como uma organização no Brasil para apoiar e fomentar a metodologia do emprego apoiado. Então, muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente. Obrigada, até.